É neste cenário de paz e tranquilidade que eu venho iniciar aquele que talvez seja o vídeo mais polêmico da história do meu canal, mais até do que aquele sobre o homossexualismo. E é uma polêmica que muitos podem achar restrita ao meio cristão, mas muitas pessoas de fora da igreja fazem essa pergunta constantemente. E, e antes que você possa se escandalizar com o meu vídeo, eu quero deixar bem claro que eu também tive muitas dúvidas a respeito desse assunto, tanto que antes de minha conversão, em 1992, minha opinião era uma. Depois de minha conversão, minha opinião mudou completamente e hoje eu procuro ter uma visão mais equilibrada, ponderada, enfim. Hoje eu concluo que, acima de tudo, é preciso discernimento da parte de Deus. É preciso que o Espírito Santo nos oriente a respeito de qual deve ser nossa posição mais sensata, qual deve ser a posição mais sensata que devemos ter com relação a esse assunto tão apaixonante, tão polêmico, porque envolve muitas coisas. E sem me alongar muito, eu gostaria de fazer a tão temida pergunta que está na descrição deste vídeo: dançar é pecado? Eu, nesses anos de experiência, já estou com quase 42 anos de idade. Como eu já disse, minha opinião hoje é bem diferente das opiniões que eu já cheguei a ter sobre esse assunto. Minha postura antes de minha conversão era uma, minha postura logo depois da minha conversão mudou, passou a ser totalmente diferente. Eu fui muito intransigente, muito fundamentalista até com relação a isso, mas hoje a resposta que eu dou é a seguinte: depende. Mas depende do que, meu filho? Quer dizer que existem danças que são de Deus, danças que não são de Deus, danças que são pecado, danças que não são pecado? Sim, existe. Depende muito das circunstâncias. Depende principalmente de dois fatores. Dois: a motivação da dança, ou seja, aquilo que gera a dança, aquilo que está por trás da dança. E dois: aquilo que é gerado pela dança. Ou seja, que tipos de sentimentos, que tipos de reações meu corpo, minha alma e principalmente meu espírito tem com relação à dança. Antes de falar para vocês o que a Bíblia diz sobre o assunto, eu gostaria de já deixar claro a minha opinião. Eu gosto de grupos de coreografia, grupos de dança da igreja, principalmente quando tais grupos se comportam da maneira adequada, ou seja, quando as pessoas que se apresentam num grupo de coreografia, num grupo de dança, seja estilo Diante do Trono, Hillsong, ou mesmo street dance, ou até flamenco, porque eu e minha esposa, quando fomos a Sevilha em janeiro de 2011, nós fomos a um tablado de flamenco. Nós vimos lá, até cheguei a tirar uma foto, pelo menos uma foto, porque eu não sabia se podia tirar foto. Filmar eu sei que não podia, mas foto, pelo menos uma foto tirei. E, ou seja, até flamenco e alguns outros tipos de dança nós podemos usar na pregação do evangelho, só que tudo de uma maneira equilibrada, ponderada, sem gerar escândalo. E outra coisa, como eu já disse, eu era totalmente contra dançar. Até hoje eu tenho dificuldade para dançar, até mesmo em cultos assim mais agitados, em cultos voltados para os jovens. Eu cheguei no ano passado, eu fui a um encontro de jovens lá em Salto, na igreja a qual minha prima pertence, e o pessoal pulava, dançava, enfim, só que era tudo muito natural. As pessoas iam lá para adorar a Deus, não para fazer bagunça. Você percebia claramente que o povo não estava ali para fazer baderna, o povo estava ali para louvar a Deus, aquela manifestação de pulos e danças era algo que realmente você percebia. Quando você entrava no espírito do culto, você percebia que era algo ordeiro, algo que exatamente como os israelitas faziam nos tempos do Antigo Testamento. Inclusive, dois desses textos que os defensores da dança na igreja mais usam, aliás, três na verdade, os três textos que os defensores da dança na igreja mais usam, eu mencionarei aqui agora, para não alongar muito o vídeo. Um deles é o de Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. É a dança de Miriam.
Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamboris e com danças. E Miriam lhes respondeu: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou ao mar o cavalo com seu cavaleiro. Ó, contextualizemos o texto. Os judeus, os israelitas naquela época, e até hoje muitos judeus, basta você ver como é um casamento judeu nos dias de hoje. Eles sempre dançaram, a dança fazia parte da cultura daquele povo, até hoje faz. E assim como de muitas outras culturas ao redor do mundo, a dança é uma expressão cultural, uma expressão corporal que traduz uma cultura, que traduz a identidade de um povo. E o Brasil, quando foi, só para abrir um parênteses, o Brasil, quando foi colonizado, foi os missionários evangélicos, quando começaram os próprios católicos, eles associavam, a dança era diretamente associada ao pecado, a dança era diretamente associada à devassidão, à promiscuidade e tal. E até mesmo os evangélicos, os primeiros missionários cristãos que vieram, evangélicos que vieram ao Brasil, eles trouxeram para nós a cultura europeia, que era baseada na música clássica, na música erudita. E, consequentemente, ela procurou afastar da mentalidade do povo qualquer referência à dança, por julgar que a dança, por si só, independentemente do tipo de dança, estava diretamente associada ao pecado. Então, até hoje, eu herdei parte dessa cultura, porque eu fiz parte de uma igreja tradicional, eh, até 2004 eu pertenci a uma igreja, aí fui para uma outra igreja um pouco mais avivada, só que ainda da mesma denominação, e hoje eu estou numa denominação que tem uma mentalidade um pouco mais aberta a respeito desse assunto. Tanto que nos cultos jovens é normal o pessoal acabar pulando na hora do culto. Mas antigamente eu via isso como um escândalo, como algo, que absurdo, é o mundo entrando na igreja. Eu pensava exatamente assim, muitas pessoas até hoje pensam assim, que quando você permite a dança no culto, você está deixando o mundo entrar na igreja, você está acabando com a solenidade do culto. E hoje eu não penso assim. Agora voltando no tempo dos judeus. Os judeus, a dança faz parte da cultura do povo. E aqui, o que tem acabado de acontecer aqui em Êxodo 15, de 20 a 21? Simplesmente o povo de Israel tinha acabado de passar pelo Mar Vermelho e os egípcios tinham acabado de se morrer afogados no Mar Vermelho. Ou seja, foi uma manifestação milagrosa de Deus. E se você assistiu a novela Os 10 Mandamentos, você saberá do que eu estou falando. Simplesmente aconteceu algo terrível, assombroso, que muitos dali, até mesmo jamais imaginou que poderia acontecer, mas aconteceu. Até mesmo o faraó, caso tenha sobrevivido, nem sei se sobreviveu, na verdade, se sobreviveu, ele voltou maravilhado, voltou horrorizado. Que na novela, Os 10 Mandamentos, o faraó voltou sozinho para o Egito. Mas se, no caso, fosse Ramsés, agora, se o faraó foi Tutmés III, ou Hatshepsut, sei lá, um dos dois morreu e outro ficou no Egito. Mas, de qualquer forma, foi algo terrivelmente assombroso, porque o Deus de Israel, o único verdadeiro Deus, derrotou todo o panteão do Egito. E a coroação de tudo isso, a vitória final sobre os egípcios, foi a abertura do Mar Vermelho, com a passagem do povo pelo mar e, consequentemente, a destruição do exército egípcio. E Miriam estava simplesmente traduzindo tudo aquilo que o povo estava assistindo naquele momento, por meio da dança. E outra coisa, outro fato extremamente impactante na história do povo de Israel é aquele relatado no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 14 a 22. Na verdade eu pulei um trecho aqui, mas é de 14 a 22. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Agora, lá depois eu dou uma olhada no texto bíblico certinho, para eu mudar
aqui na descrição. E continuando, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho-me alegrado, e ainda mais do que isso me envelhecerei, me humilharei aos meus olhos. Mas dos servos de quem falaste, deles serei honrado. Aqui aconteceram duas coisas. Primeiro, na verdade o principal de tudo, a arca de Deus finalmente tinha chegado à cidade de Davi, Jerusalém. Porque a arca estava numa outra cidade, onde tinha permanecido logo após ser resgatado dos filisteus, naquele episódio lá que os filisteus tinham derrotado o exército de Israel e levado a arca, aí foi para Kiriat Jearim, depois foi para não sei que cidade, e depois finalmente para Jerusalém. Então logo que Davi construiu seu palácio, mudou para Jerusalém e tal, faltava trazer a arca. E ele trouxe a arca e Davi estava tão feliz com tudo aquilo, e Davi era músico, né? Davi era músico e estava contando com todos os levitas tal, e estava dançando. Mas como manifestação de alegria mesmo. Só que por que Mical se escandalizou? Aí está o segundo ponto. Por que Mical se escandalizou? Porque aqueles que dançavam eram servos do rei, e não o rei. Não era assim polido, não era adequado o rei dançar junto com os servos. Então Mical ficou horrorizada. Como Mical era filha de Saul, e Saul já tinha herdado várias práticas dos povos pagãos, e Mical também herdou desse meio todo pagão a ideia de que um rei jamais deve se rebaixar ao ponto de fazer o mesmo que os servos faziam. Então foi por isso que Mical zombou de Davi. Não tinha relação direta com o fato de ele estar dançando. E o terceiro texto, muito usado pelos defensores da dança na igreja, é o Salmo 150. Eu lerei aqui, só para não alongar muito o vídeo, os versículos 3 a 5. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Aqui cita dança, algumas traduções citam flauta, mas eu acredito que tenha sido por preconceito, porque como é que pode falar de dança? Então puseram flauta, mas acredito que o termo original está relacionado à dança mesmo. Mas a não ser que, se você souber grego, o original grego, corrija-me se eu estiver errado, me desculpe, e coloque aqui nos comentários caso você tenha uma outra interpretação a respeito desse texto. Mas aqui fala sobre que todo tipo de manifestação, de todo instrumento e todo tipo de manifestação é bem-vinda no culto ao Senhor, desde que seja feito com ordem e decência, claro. E só que os textos de Romanos 6, 1 Coríntios 6, se não me engano, 2 Coríntios 6, 1 Coríntios 14, eu não lembro exatamente. Muitos daqueles que são contra a dança no culto, eles usam esse texto para, até de primeira carta de João, dizem que não podemos deixar o mundo entrar na igreja, devemos nos separar do mundo, inclusive com relação a isso. E por isso que durante muitos anos eu convivi num meio onde a base da liturgia era o coral, praticamente não havia nada relacionado à dança no culto, os hinos, só se cantavam hinos. Alguns cânticos eram entoados pelo grupo da época, que era uma espécie de versão local do Vencedores por Cristo. Aliás, se você olhar na história dos próprios Vencedores por Cristo, até mesmo eles sofreram preconceito por parte do pessoal da sua época, isso no final dos anos 60 e começo dos anos 70, eles sofreram preconceito por causa dos instrumentos que eles usavam. Ou seja, até mesmo os instrumentos que eles tocavam eram demonizados, como se guitarra, o fato de tocar guitarra no culto fosse cultuar o demônio. Mas isso já é uma outra discussão. Por exemplo, se você olhar no meu vídeo sobre música secular, você verá que até hoje eu tenho dificuldade para ouvir música secular, a não ser música clássica instrumental,
Por quê? Por causa das letras, porque eu não quero me contaminar com as letras, as mensagens das letras, e também porque alguns tipos de música são agressivos demais nos ouvidos. E até mesmo, até hoje, eu não gosto muito de rock evangélico, porque eu não me sinto bem ouvindo, por conta de tudo aquilo que eu passei na minha juventude, na minha adolescência, e também por conta da própria dificuldade em assimilar esse tipo de música no meio cristão, na liturgia, por exemplo. E para complementar esse vídeo, eu gostaria de citar aqui dois textos bíblicos do Novo Testamento. Um deles é o livro de Atos, capítulo 10, versículos 11 a 16. É um texto, muitas vezes pessoas podem achar que isso aqui está fora de contexto, mas eu acredito que tem a ver com esse assunto também. E Pedro viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigido uma vez: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a vez: não tornes comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se até o céu. É um texto que fala sobre os gentios, a pregação do evangelho aos gentios. E Pedro era super judaizante, ele não aceitava de maneira nenhuma que o evangelho fosse pregado por gentios. E para ele, os evangelhos deviam ser pregados só por judeus. Mas por meio daquela visão, Deus mostrou para ele a importância do evangelho ser levado também aos gentios. Tanto que logo depois disso, houve o chamamento de Paulo. E o que aconteceu? Só que esse texto também pode ser usado com relação à pregação do evangelho por meio de outros tipos de músicas, por meio de outros tipos de recursos, como a dança. Até mesmo a capoeira, algumas igrejas têm usado no sentido para pregação do evangelho, para ganhar pessoas para Cristo, porque interpretam o seguinte, de que tudo vem de Deus e o diabo é que quer usurpar tudo. O diabo quer se apropriar daquilo que Deus criou, inclusive da música. E a dança, como eu já disse, faz parte da identidade cultural do ser humano. A dança é uma das principais formas de expressão, de manifestação artística do ser humano. E então, o que eu posso responder a respeito desse assunto? Eu, como eu já disse, tenho dificuldade para dançar. Eu já cheguei a dançar, antes da minha conversão, eu já cheguei a dançar, já chamei a atenção da escola inteira, no começo do ensino médio, já chamei a atenção da escola inteira dançando no intervalo, porque estava tocando uma música alta, eu comecei a dançar, enfim, eu era bem exibido mesmo, só faltava pôr uma melancia no pescoço. Mas aí quando me converti, eu tirei essa ideia da minha cabeça, comecei a achar a dança algo totalmente pecaminoso, totalmente fora. O cristão jamais deve dançar, a dança é coisa do diabo, enfim. Mas aí hoje eu penso que da seguinte forma: se a dança induz você à sensualidade, se a dança induz você a cometer pecado, a se prostituir, a induzir você a pensamentos maliciosos, pensamentos sensuais, que leve você ao sexo promíscuo, que leve você a atitudes violentas, que leve você ao transe, ao desligamento da realidade, esse tipo de dança é pecado. Esse tipo de dança é pecaminoso. Agora, se a dança não tem qualquer conotação sexual, não tem qualquer conotação que estimule o sexo, a violência, enfim, coisas ao pecado de uma maneira geral, essa dança não é pecaminosa. Tanto que os grupos de coreografia, como esse que aparece na miniatura do vídeo, do lado direito do vídeo aparece um grupo de meninas na balada. Pelo tipo de roupas que elas usam, você já imagina que tipo de ambiente que é. Mas do lado esquerdo, não, do lado direito, desculpa. Do lado esquerdo, você vê um grupo de meninas na balada, os homens também, e você já imagina o tipo de música que eles estão ouvindo, que é
As roupas que muitas meninas usam levam a esse objetivo de você, da atração sexual, do êxtase, enfim. Você entende onde eu quero chegar. Agora, se você, agora do lado direito, do lado de cá da miniatura, você vê um grupo de meninas de um grupo de coreografia de uma igreja evangélica usando roupas adequadas, roupas folgadas, roupas compridas. Por quê? Para não mostrar parte do corpo que não deve ser mostrada. Ou seja, há uma preocupação com a moderação, com a prudência, com evitar qualquer tipo de condução sensual. Então a dança é pecaminosa quando leva você a fazer coisa errada. Quando a dança não leva você a fazer coisa errada, quando a dança não leva você a ter maus pensamentos, más intenções, a dança não é pecado. E, portanto, a dança pode sim ser usada na igreja, claro que da maneira adequada. E se o seu líder não aceita a dança de jeito nenhum, seja submisso ao seu líder. Não bata a boca com ele, não discuta com ele, procure ser submisso ao seu líder. E para finalizar, gostaria de finalizar esse vídeo com esse texto de Romanos, capítulo 14, versículos 4 a 14 e 19 a 23, para encerrar esse vídeo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Agora pulando para o versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que coma sem escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé, tenda a ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado naquele que não se condena a si mesmo naquele que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então que esse vídeo possa, se não pôr um ponto final nessa discussão de décadas ou séculos, enfim, a respeito da dança ser pecado ou não, que possa pelo menos nos levar ao equilíbrio, possa pelo menos permitir que irmãos que até pouco tempo atrás estavam brigados por causa desse assunto, que não se suportavam por causa desse assunto, que julgavam uns aos outros por causa desse assunto, possam finalmente fazer as pazes e louvar juntos a Deus, cultuar juntos a Deus da maneira que Deus colocar no seu coração. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Desculpe por esse vídeo ter ficado longo, porque esse assunto realmente precisava de um vídeo longo, porque é um assunto muito polêmico, que precisava de um esclarecimento de base bíblica para poder ser esmiuçado. Então, que se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus favoritos e inscreva-se no meu canal caso não seja inscrito. Então, que Deus abençoe e até depois, se quiser.